Esse daqui é o meu canal no YouTube. Eu criei ele em 2021 e até então a receita dele é mais de US$ 8.000, o que dá mais de R$ 60.000, dependendo da cotação do dólar. E lembrando que o meu canal ele não é tão grande assim, né? Ele tem 78 mil inscritos. Então, só de monetização do canal, de visualizações, fora as outras coisas que a gente consegue fazer para monetizar o nosso canal, sem ser apenas com a monetização tradicional por visualizações. Eu tenho plataformas que usei pouco, mesmo essas que eu usei pouco, como por exemplo a Hotmart, eu usei pouquíssimas vezes a receita, quase R$ 3.000 de receita. Aqui eu tenho a Eduz também, que eu usei pouquíssimo, e olha o total de ganhos, R$ 25.000. Olha na QIFI, mais 26 mil, quase R$ 27.000 de resultado aqui, ó, de receita. Agora, tem a Shopee, por exemplo, que eu me dediquei muito pouco. Esse mês vai cair 72 e no histórico de pagamento aqui, ó, já tem 833,41 que eu consegui tirar aqui da Shopee sem me dedicar muito. Bom, mostrei para vocês aí os meus resultados. Eu quero te explicar como que eu faço para ganhar dinheiro de forma honesta da minha casa, sem me tornar um personagem, porque no início eu achava que eu teria que me tornar outra pessoa, que eu teria que me parecer com outras pessoas para que realmente eu pudesse conseguir gerar dinheiro na internet, ter um trabalho realmente sustentável. E não, eu posso ser eu mesma, eu posso ter a minha personalidade, a minha originalidade e assim conseguir gerar mais dinheiro. Tudo começou com o meu filho. Eu sempre falo que filho impulsiona a gente. No meu caso, não foi diferente. O meu filho me impulsionou, porque quando ele nasceu, eu ficava trocando elas por elas. Eu tinha que pagar uma babá, e aí o dinheiro era pouco, era apenas um salário mínimo. Então, eu pagava uma babá e ficava com pouquíssimo dinheiro para mim. Era como se eu estivesse trabalhando fora, apenas para pagar alguém para cuidar do meu filho, enquanto eu mesma poderia cuidar dele. E aí, eu me vi nessa situação. Poxa, eu vou ficar pagando alguém para cuidar do meu filho? Não é melhor eu sair do trabalho e não ter um trabalho agora, mas pelo menos eu não vou precisar pagar ninguém? E eu mesma vou cuidar dele? E eu acabei chegando nessa conclusão, até porque depois eu não consegui mais gente para ficar com meu filho, de confiança, eu tinha muito medo de deixar com qualquer pessoa. Então eu tentei ainda trabalhar fora, eu tentei continuar naquela rotina de trabalho fora, mas eu não consegui porque eu não encontrei ninguém para me ajudar com ele. E aí eu me vi realmente forçada a sair. Só que nesse meio tempo que eu saí do trabalho, até os 3 anos do TEL, eu fiquei numa situação muito complicada, em bicos, indo e vindo, e a nossa situação financeira estava indo de mal a pior. Não teve jeito, eu tive que começar a procurar trabalho realmente firme, sem ser só os bicos. E aí ele completou 3 anos e quando isso aconteceu, eu realmente fui em busca de trabalho. A minha irmã estava encostada pelo INSS devido a um problema de saúde na época e ela ficava com o Theo para mim, mesmo doente, coitada, ela conseguia cuidar dele para mim. E aí foi o start que eu encontrei para ir procurar um trabalho fora. Isso ainda não tinha virado uma chavinha aqui na minha cabeça de que eu poderia trabalhar de casa, eu poderia fazer a minha vida em casa, cuidando do meu filho. Mas eu já estava pensando, né, o que eu poderia fazer para ter mais tempo com ele. E aí eu achava que era procurar um outro emprego de carteira assinada, trabalhando fora, e assim eu fiz. Fui procurar um emprego, deixei ele com a minha irmã. Só que aí a licença da minha irmã acabou e eu fiquei de novo sem ninguém para cuidar dele, eu tive que sair. E aí eu fiquei indo e vindo, fazendo um monte de bico, um monte de coisa para poder ganhar um dinheiro ali de tempos em tempos e conseguir segurar as pontas. E foi aí realmente que a minha ficha caiu, de que eu poderia começar a me preocupar em fazer alguma coisa em casa e gerar dinheiro em casa. E eu comecei de uma forma muito despretensiosa, apesar de que sempre no fundo a gente quer alcançar aquele resultado, sabe? Eu não aconselho você começar já com a cabeça só no dinheiro que você vai receber, em quantos seguidores você vai ganhar, em quantas pessoas você vai alcançar. Não foca nisso, foca em fazer bem o seu trabalho. Mas o nosso subconsciente sempre vai pensar nos resultados. Eu também ficava pensando nos resultados, né? Quando é que eu vou ter resultado? Quando é que vai valer a pena? Mas eu resolvi começar sem saber falar, cheio de vergonha, sem saber o que eu iria falar. Eu abri um canal no meu YouTube e eu comecei falando sobre assuntos não tão nichados assim. Comecei falando alguma coisa. Eu gravei o meu primeiro vídeo, depois o segundo, depois o terceiro. E foi ali em 2021 que a minha vida mudou, porque
Eu saí do CLT e nunca mais voltei. E até então eu estou trabalhando para mim, na minha casa, ganhando meu dinheiro de forma honesta, sem me tornar um personagem, uma pessoa que eu não sou, e crescendo cada dia mais, vendo hoje os meus 2 filhos, né? Porque agora eu sou mãe de 2, crescerem de perto. Bom, mas vamos lá. Como realmente eu ganho dinheiro? Primeira coisa, criação de conteúdo aqui no YouTube. Se você me falar, Cíntia, onde é melhor, YouTube ou Instagram? As duas coisas são coisas diferentes, porque o Instagram é uma rede social, é onde as pessoas postam sobre suas vidas, fotos, vídeos, ensinam também algumas coisas, mas o Instagram não foi feito para ensinar nada para ninguém, para ser um lugar de aprender. O Instagram foi feito para ser um lugar de distração, um lugar de, vou esfriar minha cabeça aqui, vou me comunicar com pessoas. É uma rede social. Já o YouTube não. O YouTube, ele é uma rede de fonte de pesquisa. As pessoas vêm para cá para pesquisar coisas para elas aprenderem. É claro que tem vlogs, né, do dia a dia das pessoas. A gente gosta de acompanhar a vida de outras pessoas, mas o foco do YouTube é a pesquisa, é ensinar, é o aprender alguma coisa. Então eu diria para você que em paralelo os dois, você consegue lá no Instagram mostrar mais seu dia a dia, compartilhar seus bastidores, falar também sobre seus trabalhos, seus serviços, e aqui colocar um conteúdo mais denso, de ensino mesmo, de passo a passo, um conteúdo mais longo, porque as pessoas vêm para cá, elas já sabem que o conteúdo aqui do YouTube é mais longo do que nas outras redes sociais. Então aqui é um lugar para você ensinar. E o bom do YouTube é que quando você bate os pré-requisitos, você consegue monetizar por causa das suas visualizações. O tanto de pessoas que vão assistir seus vídeos, você vai receber por isso. Mas é legal também que você consegue receber antes de alcançar esses pré-requisitos. O YouTube não tem só as visualizações como monetização. Tem várias outras coisas e eu vou falar aqui também para vocês. Mas a criação de conteúdo em si aqui no YouTube já é um plantio, você começa a gravar, planta isso, você está plantando o que você vai receber depois, quando bater os pré-requisitos para monetização aqui. A segunda forma que eu ganho dinheiro de casa, cuidando dos meus filhos ao mesmo tempo, é com publicidade. E aí é uma das formas de monetizar aqui no YouTube também, sem ser só com as visualizações dos vídeos. Porque quando você começa a criar uma comunidade, por isso que é importante o senso de criação de comunidade. Quando você começa a atrair pessoas que gostam de você, as marcas também começam a olhar para você e falar assim, poxa, a Cíntia tá ali gravando vídeo para aquele canal, tem gente que gosta e confia naquilo que ela fala, naquilo que ela indica. Então eu vou contratar ela para falar do meu produto, do meu serviço, da minha empresa, e aí você recebe para isso. Desde o início daquele canal do YouTube, eu sempre fechei boas parcerias e pessoas que estão comigo já há anos fazendo parcerias lá, pessoas não, empresas mesmo, fazendo parcerias comigo lá. E posso te dizer, o valor que você recebe de publicidade é muito maior do que o valor da monetização em si. Dá um valor muito bom, vale muito a pena. Então essa também é uma das formas e eu não faço só no YouTube. Eu faço também em outras redes sociais. A outra forma de gerar dinheiro é como afiliada. Eu mostrei para vocês resultados de Shopee, resultado de Eduz, são todos resultados de afiliações, sejam eles para infoprodutos ou para produtos mesmo, físicos, que eu não preciso ter uma loja para vender. Eu posso me afiliar lá na Shopee e indicar os produtos, colocar o meu link de indicação e receber um valor pelo que a pessoa comprou com o meu link. Isso é uma coisa muito boa, porque no YouTube, por exemplo, eu posso deixar na descrição dos meus vídeos as indicações de produtos, de livros, de cursos também, se eu quiser indicar algum curso. Na época que eu comecei aquele canal, eu fazia o curso Mente da Mulher Milionária, e aí eu indicava esse curso e eu vendi muito dele como afiliada. Realmente foi um valor significativo que mudou a minha vida, porque eu estava no fundo do poço. Eu estava na situação mais deprimente que eu me encontrei na minha vida até hoje. Eu fico muito feliz de ter documentado tudo naquele canal lá, porque às vezes quando eu tô achando que hoje a minha vida não tá dando certo, eu volto e olho aquilo lá e falo, nossa, de onde eu saí? O que aconteceu comigo? Eu saí de lá para chegar até aqui. Então, assim, eu não posso reclamar do que eu tô vivendo, porque realmente eu estava no fundo do poço e me afiliar a produtos, aplicativos também, eu não mostrei para vocês aqui, mas na época era possível se
não é se afiliar ao Kawaii, mas indicar. Eu ganhei mais de 20 mil indicando o Kawaii. Então foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. Hoje em dia não tem muito essa coisa de indicação lá, mas na época tinha e deu muito certo para mim. Isso tudo com a força da internet. A outra forma que eu uso para gerar renda é com os meus próprios produtos e serviços. Hoje eu ainda não tenho nada físico, mas eu pretendo ter. Eu só tenho coisas online até agora, infoprodutos ou serviços. Por exemplo, aquele canal lá é um canal de educação financeira. Eu comecei a documentar a minha evolução, o que eu fazia para sair do caos financeiro, o que eu fazia para organizar a minha vida, mesmo tendo muito pouco recurso, o que eu fazia para gerar mais renda. E aí, eu comecei a estudar muito sobre o assunto, fiz uma formação de educação financeira, me tornei educadora financeira e comecei a ensinar outras pessoas através de mentorias e consultorias. Uma mentoria minha de educação financeira é 1.600 por aí. Então imagina, se eu fechar apenas 2 no mês, já são mais de 3.000 reais. É um salário que muita gente não ganha hoje trabalhando mais de 8 horas por dia e eu não ganhava na época também, quando eu trabalhava fora. Eu ganhava um salário só para trabalhar 10 horas por dia. Então se eu vender 2 mentorias, eu já tenho aí um salário só de mentoria de 3.000 reais. Para começar, isso cresceu muito depois, consultoria também. E eu criei cursos também, para quem não pudesse pagar uma mentoria de 1.500, pagar um curso de 150, de 97 reais, e tudo isso gerou mais e mais renda. E aí o último ponto que eu quero focar aqui com vocês, eu até citei ele aqui, é na construção de comunidade, porque eu não conseguiria vender nada, eu não conseguiria oferecer meus serviços, gerar dinheiro se eu não tiver uma comunidade formada. E o que é isso, Cíntia? É realmente você ter o seu universo onde você coloca a sua experiência, você coloca aquilo que você sabe e pessoas que se conectam com você, com a sua vida, que querem aquilo que você já sabe, gostam de você e começam a te acompanhar. Então a comunidade que eu criei no YouTube é responsável por tudo que aconteceu de bom na minha vida, simplesmente porque eu resolvi sentar e contar a minha experiência, contar a minha evolução, contar o que eu estava fazendo, ensinar também para as pessoas aquilo que estava dando certo para mim. Construa uma comunidade, seja aqui, seja no Instagram, seja em outras redes sociais. Construa o seu time, aquele grupo de pessoas que gostam de ouvir o que você ensina, gostam de estar com você. Essas pessoas serão a porta da prosperidade para você. Além de você ajudá-las, você também será ajudado, porque elas irão confiar em você para comprar de você, para contratar você. As empresas irão te conhecer por causa da sua comunidade, da fidelidade dessas pessoas com você, dos comentários que as pessoas vão deixar nos seus vídeos, dos likes, das inscrições. Tudo isso vai fazer você crescer, ser vista e também gerar renda aí da sua casa. Tudo mudou quando eu entendi que conhecimento gera renda e vivência também. Porque eu criei meu canal sem saber nada. Eu apenas compartilhei aquilo que eu vivia, aquilo que eu estava fazendo para sair do caos financeiro, aquilo que eu estava fazendo para gerar mais renda. E assim as pessoas, poxa, a Cíntia está fazendo, olha lá, tá dando certo, eu vou fazer também. Assim eu inspirava as pessoas e foi assim que tudo começou. Talvez você pode estar, eu não sei de nada, eu não sou especialista em nada. Graças a Deus, você não precisa ser especialista. Você só precisa compartilhar aquilo que você vive, aquilo que você aprendeu, que tem aprendido, os seus erros também. É importante compartilhar seus erros para conectar as pessoas, para elas entenderem que não são só elas que erram, você também erra, eu também erro. Tudo isso vai fazer você construir uma comunidade forte que vai te fazer gerar renda através do seu conhecimento, através do quanto você está disposta a ajudar as outras pessoas com aquilo que você sabe. Outro ponto importante também é que eu invisto muito em conhecimento. Eu compro muito curso, eu compro muita aula, porque eu entendo que chega um momento da nossa vida que se a gente não investe, se a gente não coloca dinheiro naquilo ali, não cresce. Então eu não tenho dó de aprender o que o outro sabe. Eu não tenho dó de ir lá e comprar um curso de alguém que sabe uma coisa que eu ainda não sei, que eu sei que se eu aprender aquilo vai ser muito bom para mim. Então não tenha dó de investir no seu crescimento, de investir naquilo que você sonha, que vai te tirar de um CLT da vida, vai aumentar os seus recursos e gerar renda de casa com toda a liberdade.
e na sua personalidade, sem querer se tornar igual a ninguém, é o caminho que muita gente procura. E eu espero que você encontre isso aqui nesse nosso canal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, deixa seu like. Até o próximo. Tchau, tchau.